biologista, né, com doutorado em saúde pública. Então, o que ele tem para nós hoje, querido, e esses dias que vamos passar juntos aqui, é de extrema importância, né? Como que a ciência pode nos fazer felizes, né? Como que Jesus pode usar a ciência para nos trazer felicidade, né? E por que a gente tem que prestar atenção na ciência, né? Então, compartilhe esse link para os seus amigos, né? Para os seus irmãos de outras igrejas também, né? Se você conhece alguém que participou das palestras presenciais, né, em 2019, né, que ano passado a gente praticamente não teve, né, compartilhe o link também dessa semana de oração de saúde e evangelismo. É muito importante que a gente, nesse momento, como o Sérgio falou, a gente esteja bem consciente da importância da saúde, tá ok? Então, nós já oramos, né, pela oração intercessória. Eu queria chamar o Flávio aqui, né? Pedir que a Maria Bel seja usado mais uma vez, né? E o que ele fale venha do céu para que a gente faça as mudanças importantes na nossa vida, tá ok? Deus abençoe a todos. É com você, Flávio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Trancar meus gatos, tá? Espera aí, um segundinho. Eu me esqueci dos bichanos. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não se vê, não se fala, né? Então, vão ser dias muito bons para a gente estar passando juntos aqui. Agradeço a Cláudia, ao Sérgio pelo convite, da gente estar compartilhando um pouquinho o que sabe, a gente sempre está aprendendo, né? E eu espero que seja muito proveitoso para todos nós. Eu queria explicar um pouquinho como é que nós vamos trabalhar, tá bom? Hoje e amanhã, hoje eu vou falar sobre alimentação, amanhã eu vou falar sobre outros pontos importantes para a saúde, mas a parte física, né, ainda. Sol, água, ar, dar algumas dicas, tal. Na quinta e sexta-feira eu vou falar sobre saúde mental, tá? Então, na quinta-feira eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia positiva, que é uma parte nova da psicologia, que trabalha os achados científicos mais modernos em relação às pessoas que vivem bem, que têm o bem-estar, né? Eu vou trazer para vocês o que tem de mais moderno, que responde o seguinte: o que é preciso para a gente ter uma boa saúde mental, tá? Então, a ciência tem descoberto isso e eu vou compartilhar com vocês. E na sexta-feira eu vou falar sobre ansiedade e depressão, tá? Que são dois importantes tópicos que a gente vivencia muito hoje, né? A nossa sociedade vive muito essas questões da ansiedade e depressão. Eu vou falar na sexta-feira. E tudo que eu vou falar aqui, eu vou linkar com a Bíblia, tá? Então vocês verão que tudo que a gente vai falar, Jesus já passou para a gente através da sua palavra, tá? Então, se nós cumprirmos a Bíblia, ela já trazia tudo onde que eu quero chegar com essa semana. A Bíblia, Deus nos ama tanto que a sua palavra já traz tudo aquilo que nós precisamos saber, que a ciência está descobrindo hoje de mais moderno. Tá bom? Então, na realidade, é um motivo a mais aí para a gente crer que a Bíblia foi inspirada por Deus, crer que nós temos um Deus que cuida de nós, né? Porque ele já deixou tudo escrito para nós, tá bom? E esse conhecimento todo a gente precisa compartilhar com as pessoas aí fora, né? Então, perfeito. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimento e depois a gente pode até abrir, Cláudio, acho que para umas 3 perguntas, né? Dependendo do tempo. Infelizmente, eu não posso ficar muito, eu posso ficar até as 21 horas que eu estou em aula, né? E daí às 21 horas eu volto para a aula, mas eu vou tentar ser sucinto e nos principais pontos. Eu posso abrir para algumas perguntas e depois amanhã a gente pode começar também com mais algumas perguntas, tá bom? Então vamos lá.
Sérgio, você pode compartilhar comigo? Eu quero compartilhar aqui um PowerPoint. Eu acho que não é o Sérgio que está vendo, é a Cláudia, que está, a Mariane, que está como host. Tá, não? Tá, só me colocar para habilitado, aí eu já abro Não aqui. pode estar habilitado. Perfeito, obrigado, Mariane. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui e vocês, se tiverem dúvida, já vão anotando, tá? As Que depois eu perguntas vou... podem ser feitas no chat, doutor Fábio. Perfeito, ótimo. Daí, depois no A final... gente faz uma seleção, assim, para... E o senhor responde. Perfeito. Duas que estiverem muito parecidas, né? Dá para juntar numa só, né? Perfeito. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre alimentação envolvendo o pH, que eu acho que é uma maneira didática de falar, tá? Então, vamos lá. O que é o pH? O pH é o potencial hidrogeniônico, nome bonito, né? Mas acho que vocês já ouviram falar que, assim, o limão tem um pH ácido. Essas duas palavras, ácido básico, tem a ver com pH, tá? E aí, coisas que são ácidas, né? Então, limão, suco gástrico, vinagre, refrigerante, né? O café preto, água de chuva é um pouquinho ácida. E olha que interessante, tem uma escala, né? Que vai de 0 a 14. Quanto mais baixo o número, mais ácido é. O 7 é neutro, tá? Então a água pura é neutra. Nosso sangue é neutro. Quando eu vou aumentando, o contrário de ácido é básico. Então, leite de magnésia, amônia, né? Alvejante para roupa, limpador de forno, soda cáustica são muito básicos, tá? Então, a gente volta e meia ouve, né? Quando a gente compra um caqui que não está maduro, a gente come aquela amarração na boca, né? Ele está muito alcalino, tá? E por que eu estou falando isto? A nossa saúde, ela depende, a saúde física, estou falando principalmente aqui, né? Ela depende daquilo que nós comemos, se o nosso pH vai ficar ácido ou básico, tá? Se o nosso sangue vai ficar mais ácido ou mais básico. O sangue, ele tem que ficar no pH 7, ele tem que ficar neutro, tá bom? Se ele for para cima ou para baixo, é um problema. O mais comum é ir para baixo aqui, tá? Ó, ele ficar mais ácido. Então, vamos ver aqui, ó. Tem um aparelhinho, né, que chama pH-metro, ele mede o pH, né? Aqui tem alguns detalhes que eu não vou entrar, e eu vou pular direto aqui para... Aqui eu queria mostrar para vocês o mar, né? E aqui tem uma coisa importante. O mar, ele também tem que lidar com a acidez. CO2, né, o gás carbônico, ele cai na água e forma um ácido chamado ácido carbônico. É um ácido fraco, mas é um ácido. Para poder não deixar o mar ácido, o que acontece? Nós temos a gente tem vários animais que têm calcário, corais, né? Então, o cálcio, ele é retirado de alguns animais, de algumas rochas, para neutralizar o ácido, e eu formo carbonato de cálcio. Então, o que eu quero falar com isso? Se o nosso sangue parece muito com o mar. Se o nosso sangue ficar ácido, nós vamos perder cálcio para poder contornar essa situação. Guardem bem isso, tá? Então, se a gente come coisas que deixam nosso sangue ácido, nós vamos perder cálcio. Então, isso é importante. Ok. Daí vem a pergunta muito importante. Quais alimentos causam acidez quando a gente come? Tá? E aqui está a resposta. Olha, aqui do lado esquerdo eu tenho 3 alimentos que fazem o sangue ficar ácido. Eu tenho o açúcar refinado, tá? Eu tenho a proteína animal. Flávio, qual a proteína animal? Todas.
Então, queijo, leite, tá? A carne branca, vermelha, de peixe, todos entram aqui na proteína animal. E eu tenho óleos, óleos em geral. Qual, Flávio? Todos, tá? De canola, de girassol, tá? O azeite é menos pior. Então, a gente fala muito em fazer uma transição, né? Deixe de usar o óleo refinado, passe a usar azeite em menor quantidade, tá bom? Então, esses três alimentos aqui, eles vão causar no nosso corpo o que a gente chama de síndrome metabólica. É uma inflamação generalizada no corpo. Inflamação é a inflamação. Sabe quando entra um pedacinho de madeira no dedo e o dedo fica inchado, latejando, vermelho, né? Esses alimentos aqui combinados, eles causam uma inflamação no nosso corpo. E essa inflamação, ela vai causar obesidade, ela vai causar doença autoimune. O que eu estou falando? O que são doenças autoimunes? São doenças que o corpo ataca os próprios órgãos. Asma, lúpus, tá? São exemplos de as rinites alérgicas, as alergias em geral, tá? São as doenças autoimunes aqui. Câncer também vem dessa síndrome inflamatória, metabólica, diabetes, Alzheimer, tudo vem no mesmo pacote. Então, pessoal, olha que fácil, a gente pode terminar aqui. Se eu tiro o açúcar refinado, a proteína animal e os óleos, nós vamos ter uma alimentação muito melhor, tá? Daqui a pouco nós vamos ver na Bíblia o que Deus deixou para nós comermos, né? Então, a ciência foi descobrindo ao longo do tempo que essas doenças estavam relacionadas, né? Câncer, com obesidade, com diabetes, com Alzheimer, né? E ela foi descobrindo e viu que esses três aqui, principalmente, estão relacionados com a síndrome metabólica. Então, o que eu aconselho? Isso para todos nós, tá, gente? Nós estamos sempre em briga, em luta, né? Para melhorar. O que eu aconselho? Retire. É bom você fazer aos poucos, né? Toda mudança ela tem que ser bem pensada, bem planejada, mas faça projetos de cada mês retirar uma coisa, sabe? Então, por exemplo, no primeiro mês eu vou tirar o açúcar, né? Depois o açúcar refinado, tá bom, pessoal? Só que toma cuidado, a gente vai ver que o açúcar refinado ele está em um monte de coisa. O arroz branco é açúcar puro, tá? O macarrão branco é também açúcar, o macarrão não refinado, o macarrão não integral é açúcar. O pãozinho branco é açúcar puro. Então, muita gente fala, eu não como açúcar. Come. É importante a gente imaginar que um prato cheio de arroz branco é a mesma coisa que fosse um monte de açúcar ali dentro do prato. Tá? Se você imaginar isso, vai te ajudar a comer um arroz de melhor qualidade. Tá bom? Proteína animal, né? Então é importante também que comece a substituir, na realidade, depois largar totalmente. Muitas pessoas falam, mas Flávio, será que eu não vou ficar com falta de proteína se eu largar a proteína animal? Não, não vai, tá? Só para vocês terem ideia, 3 castanhas do Pará por dia já dá a proteína que a gente precisa. Então, a menor preocupação que você tem que ter é com proteína, tá? Se você comer castanhas um pouco todos os dias, né? Amêndoa, castanha do Pará, de caju, lentilha, feijão, grão de bico, variar, né? Você vai ter a proteína que precisa, tá bom? E a questão dos óleos, nós temos que aprender a cozinhar com menos óleos, tá? De preferência retirá-los, tá joia? E aí eu vou evitar todas essas doenças. Vamos aqui para frente. Quais alimentos combatem a acidez? Olha, a gente viu os alimentos que causam acidez. E a gente viu que eles estão nesses grupos aqui, ó. Tá?
E quais são os que combatem a acidez? Está aqui, ó. E aí tem uma maneira fácil de falar. São todos os alimentos naturais que têm fibra. Todos alimentos naturais, ou seja, eu não vou comprar feito numa fábrica, né? São todos alimentos que eu encontro in natura, né, na natureza, que não foram processados, são os que têm as fibras, tá? Então, o segredo de uma boa saúde né, saúde física, né, do corpo, primeira coisa, banir esses três e aumentar todos os demais. Aqui a gente tem frutas, legumes, né, folhas. Então, fazendo essa substituição, você vai tornar o teu sangue menos ácido. Ah, Flávio, qual que é o problema do sangue estar ácido? Sangue ácido vai corroer cálcio, daí a gente tem as mulheres na menopausa, né, que depois os ossos ficam muito fracos, é muito fácil de quebrar osso depois na terceira idade, né? Quebra do fêmur é muito comum, depressão, ansiedade, Alzheimer, tá? Uma série de doenças. A Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que comer de 3 a 4 frutas por dia, né? Quanto mais... E os pratos, pessoal, em torno de 60%, eles devem ser crus, 50% a 60%. Se você, então, puder imaginar o teu almoço, né? E pensar, eu vou comer 50% cru, 50% cozido, já está bom, tá? Tem gente que vai a 60%, 70%, não é? Mas se você conseguir já uns 50%, já está muito bom. Garantir que 50% do que você come no almoço seja, e no café da manhã também seja cru, tá? Então, pronto. Olha que interessante. Como que se divide os alimentos, né? A gente tem açúcar e carboidrato, eles dão energia. Então, açúcar ou carboidrato é a mesma coisa, tá? Eles dão energia, em torno de 60%. Então, a maior parte do nosso alimento tem que ser de carboidrato. Mas qual carboidrato? Carboidrato bom, né? Carboidrato integral. Aí a gente tem o arroz integral, o pão integral, a batata doce, né? A mandioca, o inhame, cará, né? São são carboidratos que têm fibra. Esse é o segredo, tá? Então você pode anotar aí. Os açúcares bons para a gente comer são açúcares que têm fibra. E a gente vai encontrar isso só em alimentos naturais, tá bom? Daí as proteínas, elas ajudam a fazer o quê? Elas constroem o nosso corpo. Elas cuidam do sistema imunológico, sangue, músculo, cabelo, hormônios. Olha aqui, ó, sistema imunológico, né? Os anticorpos, eles são feitos por proteínas, tá? A gente deve ingerir de 15% a 20%, tá bom? E as gorduras ou lipídios também são reserva de energia, elas mantêm a temperatura do corpo, protegem os órgãos, as células e fazem os hormônios também. A gente também tem que ingerir de 15% a 20%. Então, nós temos que ingerir, em primeiro lugar, carboidrato. Então, imagina aí um prato, tá? Imagina um prato no almoço. A maior parte tem que ser de carboidrato, tá bom? Então, ou arroz integral, né? Ou uma batata doce, ou macarrão integral, né? Tem que ser a maior parte. E não é bom você misturar duas coisas, né? Então, se você está comendo arroz integral, você não vai comer o macarrão, tá? Porque daí você passa essa porcentagem aqui. No café da manhã, você vai comer o pão. Qual pão? O pão integral. Você comendo pão integral e frutas, você vai estar garantindo que a maior parte vai ser de carboidrato, né? A gordura que eu estou falando aqui também é uma gordura de origem vegetal, tá? Não é gordura animal. Então, vamos pensar em coisas que têm gordura nos vegetais. O abacate, né? As nozes, certo?
todas a linhaça, a chia, né? Todos têm uma gordura boa, tá bom? Então, aqui está a proporção do tanto que a gente deve comer, misturar. Aqui eu vou passar algumas informações. Daqui a pouquinho eu já vou abrir para alguma pergunta, tá bom? Só para a gente ficar mais dinâmico aqui. Açúcar, ele tem um poder... Deixa eu ver aqui. Mariane, tem alguma pergunta já aí? No bate-papo tem uma pergunta já. Eles perguntam se os ovos, por ser de origem animal, estão na mesma restrição das carnes. Estão na mesma restrição das carnes. Estão na mesma restrição das carnes. Na realidade, pessoal, o Espírito de Profecia fala para a gente, a irmã White fala o seguinte, que haveria um tempo, né, que os ovos e leites não seriam mais confiáveis para a gente comer. E o tempo chegou. O tempo chegou. Por que que os ovos e leites não são mais bons para a gente comer? Pela forma como os animais são tratados, tá? E também pela poluição ambiental. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o leite, a maneira como é feita a ordenha da vaca, né, machuca, né, a vaca, sai pus, não dá tempo de cicatrizar, né? A mama da vaca, ela machuca, forma pus, quando eles vão puxar o leite, sai primeiro pus e sangue. E eles não tiram esse pus e sangue, tá? Esse pus e sangue que vem com o leite, ele é responsável por causar as alergias, tá bom? Então, a maneira como os animais também são criados no pasto, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas é dado para o gado antibiótico. O gado recebe, pessoal, aqui no Brasil e vários países do mundo, tá? Parece que só a Noruega proíbe dar antibiótico para gado. Mas o gado recebe antibiótico para poder engordar. Não sei se vocês sabiam disso. E aí o que acontece? Quando a gente come carne ou bebe o leite, nós estamos tomando esse antibiótico. Só que nós estamos tomando numa dosagem baixa. E essa dosagem baixa, ela vai selecionar bactérias resistentes. Isso quer dizer o quê? O dia que a gente precisar mesmo de tomar um antibiótico, ele não vai fazer efeito para a gente, tá bom? Daí dá aquilo que a gente chama de infecção hospitalar. Não sei se já ouviram falar, muitas pessoas que ficam internadas, daí passa um pouco de tempo, pega uma infecção no hospital e morre, né? Isso por quê? Porque o corpo dela já tem bactérias resistentes, tá? Devido ao antibiótico que foi tomando. Então, os ovos também, galinha também recebe hormônio, recebe antibiótico para engordar, tá bom? Mas e se for o ovo caipira, né? Se você conseguir garantir que ele é realmente caipira, porque eu acho que hoje deve ter um monte de gente que fala que é caipira o ovo para vender mais, né? Se você conseguir garantir, melhor. Mas nós estamos observando também que os animais, eles acumulam eles estão no final da cadeia alimentar, né? E os animais que estão no fim da cadeia alimentar, eles acumulam toxinas ambientais, tá? Que quando a gente come, vão atacar o nosso corpo também, tá joia? Então, é verdade, os ovos também devem ser retirados, tá joia? Faça isso devagar, faça isso com consciência, né? Aos poucos, tá? Se você puder ter as próprias galinhas e dar milho para elas no teu quintal, muito melhor, tá? Mas eu acho que aqui em São Paulo a gente está bastante em desvantagem, né? Não dá para a gente ter esse controle, tá bom? O açúcar, pessoal, aqui eu vou entrar um pouquinho no açúcar. Ele é mais viciante que a cocaína, tá? Ele aumenta a fome e ele está presente em pão branco, massa, arroz branco, sucos artificiais e naturais. Aqui eu quero falar para vocês uma novidade, ó. Muitas vezes a gente fala, né? Ah, mas eu vou tomar o suco espremido na hora da laranja, né? Ele é um suco bom. Não é. Eu vou explicar para vocês por quê.
todo o suco a gente tira as fibras, tá? E quando a gente tira a fibra, sobra só o açúcar. E aí eu vou explicar para vocês aqui esse gráfico. A gente tem o seguinte, ó. Esse verde é o pico de insulina, tá? Então eu vou lá no McDonald's, eu como um sanduíche com pão branco, eu tomo a coca e eu como um sorvete no fim. O meu corpo vai dar um pico de glicose, de açúcar, né? Que é tudo açúcar. Daí o nosso corpo vai liberar muita insulina, muita insulina. Essa insulina, ela vai baixar. A insulina é um hormônio que faz o açúcar entrar dentro das células, tá? Então, se eu como muito açúcar, eu vou liberar muita insulina, essa insulina vai baixar muito rápido e isto dá fome. Então, olha que interessante, comer açúcar vai dar fome, tá? É uma das coisas que mais dá fome na gente. E o pessoal tem descoberto que insulina em excesso causa Alzheimer, que é uma doença tão temida hoje em dia, né? Então, insulina alta causa o Alzheimer. Eu trouxe aqui para vocês alguns trabalhos, olha, de umas revistas muito boas de ciência, tá? Olha que fala aqui, que a glicose normal do sangue está associada com decréscimo do tamanho do cérebro, com o volume do cérebro. O que eles estão falando aqui? Aqueles padrões, né, que eram considerados normais, né, a 90 tá bom de glicose, esse padrão ele está associado com o volume menor do cérebro, tá? Com performance cognitiva, então a capacidade de resolver problemas, né? Também está ligada com a glicose, tá? O açúcar refinado. Olha aqui, ó, que interessante esse outro trabalho. Uma dieta de açúcar refinado com gordura reduz o tamanho do cérebro, do hipocampo do cérebro, né? E também faz mal para a aprendizagem. Esse learning aqui, pessoal, é aprendizagem. Então, misturar açúcar com gordura, né, vai diminuir o tamanho do teu cérebro e vai impedir que você comece a aprender as coisas. Será que Satanás não é esperto? Né? Por que ele é muito inteligente? Ele bolou um tipo de alimento que destrói a nossa capacidade de aprender. Por que ele faz isso? Porque a gente vai lá na igreja, assiste um sermão importante, né? O Espírito Santo começa a falar com a gente, mas dependendo do que nós tomamos no café da manhã, a gente não vai conseguir aprender, tá? E a nossa capacidade cerebral, ela vai diminuindo com o tempo, bom? Olha aqui esse outro estudo. Mecanismos biológicos relacionam doença de Alzheimer e diabetes tipo 2. Então, a doença de Alzheimer é muito comum em quem tem diabetes. E nós sabemos que a diabetes causa muita insulina alta, né? Então, a gente sabe hoje que o excesso de açúcar e insulina alta pode levar ao Alzheimer, tá bom? Isso é muito sério. Já vou abrir para mais perguntas. Olha aqui que interessante, esse outro trabalho aqui. Aqui sim. Como vencer a fissura do açúcar? Ingerir alimentos ricos em micronutrientes. Sementes, nozes, frutas, cereais, vegetais. Na realidade, pessoal, o nosso cérebro ele quer açúcar porque ele precisa de micronutrientes. Então, o que eu aconselharia a vocês? Antes de largar o açúcar, comece a colocar na sua dieta nozes, né, cereais, vegetais, sementes, semente de girassol, semente de linhaça, o gergelim, tá? Comece a colocar o figo é riquíssimo em zinco. Quem tem zinco baixo quer muito açúcar, tá? Então, pode ser o figo seco, coma o figo seco, que você vai ter menos vontade de comer açúcar, porque você vai estar dando para o teu cérebro zinco,
bom? Quando o cérebro recebe esses nutrientes, ele fica saciado, você vai ter menos fome, né? A vontade de ingerir açúcar desaparece com o tempo, em média 6 semanas. Quanto mais alimentos ricos em fibras você ingerir, menos açúcar irá querer, né? Aqui, pessoal, a melhor maneira que eu conheço de vencer a fissura do açúcar é fazer jejum, tá? Daí existem 2 tipos de jejuns. Existe aquele jejum de 24 horas, né? Que você não vai comer nada um dia todo. Então, vamos supor, você começa na sexta-feira, no pôr do sol, e vai até sábado à noite. Esse é um tipo de jejum, tá? Então, se você quer marcar para largar o açúcar, marque um jejum e você vai conseguir muito mais fácil. Existe um outro tipo de jejum que é chamado de jejum intermitente. É um jejum em que você vai deixar de comer uma das refeições. Qual que é melhor deixar de comer? A da janta. A janta, tá? Nós não precisamos de janta. Então, você pode fazer um planejamento de passar uma semana sem jantar, certo? E dormir com o estômago vazio, até doendo um pouquinho mesmo, tá? Japoneses fazem muito isso, certo? Eles não têm costume de jantar pesado, né? E você dormir com o estômago vazio vai te ajudar muito a largar a fissura do açúcar, tá bom? O jejum intermitente, né? Aqui tem mais alguns trabalhos que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Uma dieta pobre uma dieta rica em proteína, né? E incidência de diabetes tipo 2. É um trabalho, pessoal, que está relacionando diabetes com proteína animal. Então, olha aqui, olha quantos pesquisadores trabalharam nesse estudo, de vários países da Europa, tá? Eles chegaram à conclusão que a proteína animal tem a ver com diabetes. Olha que interessante, né? Então, se você não quiser desenvolver essa doença, você tem que diminuir a proteína animal, tá? Aqui mais um estudo que eu quero compartilhar com vocês. Baixa ingestão de proteína está associado com redução de câncer. Olha que interessante. Ingerir menos proteína animal vai gerar menos câncer. Então, a gente sabe que, principalmente para mulheres, câncer de mama, que é o principal câncer, né? Está muito ligado à ingestão de carne vermelha, tá? Então, você que é mulher e tem histórico de câncer na família, não chegue perto da carne vermelha, tá bom? De nenhuma, né? Mas principalmente a carne vermelha, tá? E aqui só mais um estudo. Esse estudo, olha o que eles falam, que carne e queijo podem ser tão mal quanto fumar. Então, quem come carne e queijo tem o mesmo risco de ter câncer como quem fuma, né? Olha que interessante. Então, é muito importante. Olha isso aqui que interessante. Uma dieta vegetariana diminui a pressão arterial. Eles fizeram um estudo e viram que ingerir vegetais, uma dieta vegetariana, dá para entender aqui, né? Ó, dieta vegetariana. Ela abaixa a pressão sanguínea de alguma forma que a pessoa nem mais precisa tomar remédio. Tá? O remédio para a pressão, pessoal, com o tempo, ele pode atacar os rins, ele pode dar também problemas de ereção masculina, tá? Então, é aquele negócio, né? Tomar lá da cá, né? Então, se você aumentar a ingestão de vegetais, você vai ter uma saúde muito melhor, tá bom? E eu acho que tem só mais um trabalho aqui, a contribuição de gordura e depressão, tá? O excesso de gordura também está relacionado à depressão, certo? Eu queria só tirar aqui para vocês mais uma dúvida, que é o seguinte: o que vocês ouvem, principalmente mulheres, o que vocês ouvem que é bom para o cálcio do corpo, dos ossos?
né? Vocês ouvem o quê? Leite, né? Tomar o leite. Isso é uma mentira, tá? Nós estamos, pessoal, no país agrícola e o Brasil é muito grande e tem muito gado. O gado e o leite têm que ir para algum lugar. Então, eles contam mentiras para a gente, tá? É uma mentira que o leite, o leite tem cálcio? Tem, é verdade. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Vamos supor que num copo de leite tenha 1 grama de cálcio, tá? Estou exagerando, tá? Tem lá 1 grama de cálcio. Quando a gente toma esse copo de leite, nós vamos perder 2 gramas de cálcio, tá? Por quê? Porque o leite, por ter sangue, por ter, né, pus, ele vai causar uma inflamação no corpo. Essa inflamação vai tirar o cálcio dos ossos. Então, se você toma um copo de leite com 1 grama de cálcio, você vai perder 2 gramas de cálcio para poder metabolizar aquele leite que você tomou. Tudo bem, pessoal? Então, quais são fontes de cálcio boas, né? O brócoli, folhas verdes escuras, né? O gergelim tem muito cálcio, tá? Época de menopausa, as mulheres, né? Então, aumentar gergelim, aumentar brócolis, a amêndoa tem muito cálcio também, tá joia? Não é necessário o leite. Mariane, por favor, tem mais alguma pergunta aí, querida? Sim. Teve uma, a Ayla perguntou que açúcar posso usar no café e no bolo? Então, se você for usar, o melhor que você pode colocar é um pouco de mel, tá? Um pouco de mel. Aí eu faria uma transição, que é o seguinte: você largar o açúcar branco e usar um pouco de mel. E aí, pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. É importante abandonar os sucos, tá? Nenhum suco é bom, certo? E o suco bom é o suco que não precisa ser adoçado, tá? Então, o que acontece? Já tem pesquisa mostrando que o suco de laranja espremido na hora, ele causa um aumento muito grande de insulina. Então, o que é melhor? O melhor, ao invés da gente tomar os sucos, é a gente comer a fruta, tá? A melhor coisa para a gente tomar, o melhor líquido para a gente tomar é a água. Isto antes das refeições, tá joia? Então, eu não lembro direito quem perguntou, mas assim, o ideal é que a gente comece a deixar coisas que a gente tem que adoçar, tá? Tome o suco de uva, não no horário do almoço, né, das refeições. Tome um pouco de suco de uva, beba mais água. Você pode saborizar a água colocando um pouquinho de limão, colocando uma folha de hortelã, né, na água para ficar mais fácil de tomar essa água, né? Mas o melhor é a gente ir abandonando os sucos, tá? Porque eles têm bastante açúcar, tá bom, pessoal? Eu queria, antes de continuar aqui e já indo para o final, deixa eu só ver aqui, assim, a carne, né? A carne, ela aumenta o número de bactérias no intestino, que aumenta um hormônio chamado IGF. Esse hormônio, ele faz crescer o câncer, tá? Mito, precisamos da carne, da proteína da carne, bobeira. Até uns 10, né? Volta e meia a gente ouve falar isso, precisa da proteína da carne. Você já mostrou que isso aí é um mito, que não tem nada comprovado, tá? Na realidade, quem fala isso é porque gosta de carne, tá? Mas a gente sabe que a proteína da carne, ela sobrecarrega os rins e o fígado, tá? Ela é muito difícil de ser digerida, então sobrecarrega também o intestino, o estômago. O peixe, infelizmente, ele tem uma alta contaminação de metais pesados. Então, infelizmente,
nós temos que tomar muito cuidado com o peixe hoje também, tá bom? Esse aqui, eu vou encaminhar para vocês uma folhinha com uma sugestão do café da manhã, do almoço e de uma janta, tá bom? Eu vou enviar para a Clau, e daí a Clau se encarrega de passar para todo mundo aí, tá? Eu vou colocar isso, Clau, eu te encaminho, tá? Daí amanhã vocês já vão estar com isso em mãos. Eu queria abrir aqui a Bíblia, pessoal. Agora, eu vou parar aqui a apresentação. Eu queria abrir a Bíblia agora em Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Lá diz o seguinte: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento, né? Então a gente percebe aqui em Gênesis que Deus não deu para nós a carne como alimentação. A gente observa, a gente sabe que depois do dilúvio, como toda planta, todo vegetal tinha sido destruído, então Deus permitiu que o homem comesse, né, a carne por um tempo. A gente observa em Gênesis aqui no comecinho, Gênesis 3, 4, 5, que o homem vivia quantos anos mais ou menos, né? Em torno de 900 anos, né? Matusalém viveu 969 anos. Pensou? 969 anos, né? Depois do dilúvio, né, quando o homem passou a comer carne, e é lógico, outras coisas também que modificaram na Terra, né, a temperatura, a Bíblia começa a falar que o homem vive até 70 anos, depois disso é canseira e enfado. Percebe? Então, teve uma queda muito grande nos anos de vida dos homens, né? E uma das coisas que o pessoal que estuda isso, eles relacionam à introdução da carne na alimentação, tá bom? Então, o que Deus que nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. E olha que interessante, olha que privilégio que nós temos. Mesmo que nós não tenhamos uma formação científica, uma pessoa lá no interior, né, do estado, no meio do Brasil, uma casinha bem simples, ele seguindo a palavra de Deus, ele está se alimentando da melhor forma como a ciência diz hoje que é para a gente poder se alimentar. Que privilégio, né? Que Deus que toma cuidado de nós e dá tudo aquilo que nós precisamos na medida certa e da forma correta, tá bom? Então, nós temos que agradecer muito a Deus por Ele cuidar de nós em todos os sentidos. Eu queria ver se tem mais alguma pergunta para a gente responder. Não. Não, ótimo. Isso é sinal que vocês estão entendendo tudo muito bem, né? Isso é muito bom quando não tem pergunta. É sinal que vocês estão, com certeza, muita coisa você já sabe, né? E vocês estão assimilando muito bem. Hoje, pessoal, também existe um clamor mundial para que não se consuma mais carne, tá? Nós sabemos que o gado, ele ocupa uma área, né, de vegetação grande, ele causa um impacto ambiental muito grande, produz o gás de efeito estufa, o gás metano. Então, o Brasil, ele é um grande produtor de gás metano por conta do número de gado que a gente tem aqui. Tá? O gado, ele arrota metano, tá? E nisso que ele arrota o metano é gás de efeito estufa, que faz a atmosfera aquecer. Tá? Esse é um dos fatores que a gente vê o regime de chuva totalmente louco, o tempo totalmente descontrolado, né? Então, isso é muito ruim. Fora o sofrimento do animal. Tá bom? Nós sabemos que os animais hoje, tá? E a minha área é biologia, eu estudo bastante isso. Nós sabemos que hoje que os animais eles têm seciência. A seciência é a capacidade
de saber que ele existe e eles têm sentimentos, eles têm sofrimento emocional, tá? Então, eu posso pegar o melhor abatedouro que houver no mundo, tá? Hoje, a técnica mais utilizada é uma pistola, né, hidráulica, que ela entra no cérebro, fura o cérebro e sai, né? Alguns usam choque também, um choque muito forte. Queridos, quando um animal vai morrer, ele sabe que está indo para a morte. E ele libera um hormônio, né? Um hormônio de medo, adrenalina. Esse hormônio, os outros animais cheiram e todos eles sabem que estão indo para a morte. Isso libera o hormônio adrenalina e o que acontece? A gente vai lá e come esse hormônio quando a gente come a carne. Por isso que tem tantas pessoas nervosas hoje em dia, né? Porque a gente está comendo adrenalina que o animal liberou quando estava indo para abatedouro, tá? Então, a questão ambiental, né, a produção de metano, a questão humanitária, né, a questão de diminuir o sofrimento dos animais que vão para abatedouro e a questão de doenças, tá? Só isso já basta para a gente não se alimentar mais com a carne, tá bom? Então, o que eu aconselho vocês? Façam um plano de ir substituindo, né? A nossa igreja tem muitos livros de culinária vegetariana, vegana. Olha, hoje, qualquer lugar que você for no Google, se você teclar lá, receita vegana, receita sem carne, aparece uma enxurrada de coisa, né? Não fique com medo da questão da proteína. Você não vai ter problema com proteína se você comer um pouco de nozes, né? Comer amêndoa, se você comer num dia grão de bico, no outro lentilha, no outro ervilha. Nós precisamos variar. O que a gente não pode ficar é com arroz e feijão todos os dias, né? Eu tenho que variar a cor do arroz, eu tenho que variar o tipo de feijão, né? Feijão soja, uma semana, depois outra semana vai para a lentilha, depois vai para o grão de bico, né? Depois vai para a ervilha, depois vai para o feijão azuki, varia a cor, vai para o feijão branco, né? Então, cada vez que você cozinhar, cozinha um feijão de cor diferente, tá? Você não vai ter problema com proteína. Duas coisas só para terminar, que você vai precisar olhar, né? Conforme você for largando a carne, tá? Você vai precisar olhar a vitamina B12, tá bom? A vitamina B12, que hoje em dia é uma vitamina que está em queda mesmo em quem come carne, tá? A vitamina B12, ela cuida da saúde do sistema nervoso, está relacionada ao sistema nervoso, tá bom? Então, às vezes, muito cansaço, sensação de formigamento na mão, muito nervosismo pode estar relacionado com a B12, tá? Então, principalmente a pessoa de mais idade, terceira idade, precisa olhar como está a sua B12, tá? Você faz um exame simples, vê como é que está a quantidade dela e você suplementa. Ah, Flávio, não tem um alimento que tenha B12? Não, porque quem produz a B12 são bactérias que estavam no nosso intestino e estavam no intestino da vaca. Mas hoje essas bactérias estão morrendo, ninguém sabe direito por quê, tá? Então, a gente precisa olhar como está a nossa quantidade de B12 e, se tiver baixa, fazer uma suplementação com remédio, comprimido, tá? É um comprimido que o médico pode passar sem contraindicação nenhuma. Você pode tomar 30 daquele comprimido que vai eliminar tudo na urina, tá? Então, a B12 ela é bem segura para ser tomado, tá? Você vai precisar olhar a B12 e você vai precisar olhar também, deixa eu ver aqui outra coisa importante, a vitamina D, mas a vitamina D a gente vai falar amanhã, tá? Quando a gente for falar sobre o sol, tal. Então, queridos, eu espero ter contribuído um pouquinho com essas informações, né?
E o mais importante que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte: Deus já havia nos falado tudo isso, né? Ele, na sua sabedoria, ele cuida de nós. E tudo que eu vou falar aqui ao longo da semana, vocês vão ver que tem todo o embasamento bíblico, tá? Quando a gente for falar de depressão, ansiedade, o que faz a gente ser feliz, vocês vão ver que o que a ciência está descobrindo hoje está tudo dentro da Bíblia, certo? Então, louvado seja Deus por ter esse cuidado de nós, né? Louvado seja Ele. Muito obrigado pela presença de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode fazer também. De repente, amanhã a gente começa respondendo perguntas, tá bom? E vamos estar aqui amanhã às 8 horas em ponto. Amanhã eu vou pegar outros pontos importantes da saúde do corpo, né? E na quinta e na sexta a gente vai para a saúde mental, que também é muito importante. Não dá para separar mente do corpo, ok? Muito obrigado pela oportunidade. Nós temos uma obra a fazer. E se nós estivermos mal, fisicamente, mentalmente, nós não vamos poder completar essa obra que temos que realizar, Pai. Por favor, nos ajude. Muito obrigado pelo encontro de hoje. Nos dê uma noite tranquila. Te peço e agradeço por Jesus. Amém.